Esse é o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo sobre uma recomendação, uma análise de anime, que é um quadro que eu vou criar aqui para o canal chamado Vale a Pena Ver. Então, se vocês querem esse tipo de conteúdo, continua no vídeo para você poder estar vendo o resultado desse primeiro vídeo e, de repente, estar sugerindo algumas modificações. Hoje a gente vai falar sobre um anime que envolve garotas, jogos e muita tensão e um certo terror psicológico, alguma coisa nesse sentido. Então, continua no vídeo. Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e hoje nós vamos conversar sobre Kakegurui, uma história que nasceu com um mangá lá em 2014 e possui 2 temporadas de anime, inclusive a mais recente de 2017, com um total de 24 episódios disponíveis lá na Netflix, me patrocina por sinal, e que possui no mangá 13 volumes por enquanto. Ele continua em publicação, mas o anime tá muito legal, vocês podem conferir. E eu vou falar sobre o anime hoje, eu não li o mangá, então só algumas informaçõezinhas do mangá para vocês entenderem, porque se ainda tem mangá em publicação, provavelmente a gente vai ter novas temporadas no futuro pro anime. Só uma observação que além do anime a gente também tem uma série com atores japoneses reais, então fica aí a critério de vocês. Eu assisti só o anime e gostei do anime, então é dele que eu vou falar. Provavelmente Kakegurui é uma história bem peculiar para eu estar falando aqui no canal, onde a gente tem hábito de falar sobre Inuyasha, Hanyo, Yu-Gi-Oh!, uns animes mais assim, mas eu achei interessante começar por ele, mesmo ele não sendo uma das sugestões que vocês deram aqui no canal quando eu pedi sugestões de animes. Eu resolvi começar por essa porque é um anime que me surpreendeu e que realmente não é do tipo de anime que eu costumo acompanhar. Então é por isso que eu vou estar recomendando para vocês se vale a pena ou não ver, porque realmente sai totalmente da minha zona de conforto de animes e eu quero dar a minha experiência para vocês saberem se vale a pena ou não. Então, Kakegurui é uma série shonen que começa a contar a história da protagonista Yumeko Jabami, que está sendo transferida logo no primeiro episódio para uma escola privada chamada Hyakao. Essa escola é uma escola particular, uma escola privada bem peculiar, porque é onde os filhos de grandes magnatas, empresários e políticos estudam e eles têm ali uma promessa de um futuro promissor garantido, contanto que estudem ali. Então, ela é meio que uma escola que forma grandes magnatas, pessoas importantes para as novas gerações. E a fim de preparar os seus alunos para uma vida adulta e cheia de negociações e altos e baixos, a escola promove, ela incentiva uma série de negócios que são justamente a jogatina. A jogatina ela é tão comum dentro da escola que existe um certo processo de ridicularização e inferiorização daqueles que acabam sendo maus jogadores. Então quem perde, além de dever normalmente quantias muito altas de dinheiro para a pessoa que acabou ganhando na partida, acaba também se tornando por muitas vezes, caso não tenha condições de pagar a dívida, o que eles chamam de bicho. Esse esquema de jogatina, dívidas e até mesmo de inferiorização, de transformar esses alunos com dívidas em praticamente que escravos de quem tem dinheiro, é justamente uma maneira bem pesada, eu diria, de representar como uma questão social para os magnatas. Então, como eles podem, com o dinheiro, determinar vidas, controlar pessoas, e é mais ou menos a impressão que eu tenho de como eles trazem isso para um ambiente, abre aspas, escolar. E bom, justamente essa questão das dívidas e de se tornar um bicho é o que acontece com o personagem Ryota Suzui. E logo no primeiro episódio, e eu não acho que seja um spoiler porque é assim que a trama começa, ele perde uma partida e a gente sabe que ele não é lá muito bom em jogos, então justamente por ser bastante ridicularizado e se tornar um bicho da jogadora Mary Saotomi, a gente vê a Yumeko interferindo. Não interferindo no sentido de necessariamente salvar o Ryota, enfim, mas ela fica bem interessada pelo sistema de jogos e como a escola funciona. E talvez vocês me perguntem, Avalon, mas como que o Ryota e a Yumeko acabaram se encontrando ali na escola? Justamente porque o Ryota ele é representante de classe, então ele foi responsável por apresentar a escola a Yumeko. E aí onde ela acaba tendo uma maior consciência de o que acontece com os alunos que perdem e não conseguem pagar as suas dívidas.
É interessante a gente perceber a personalidade da Yumeko porque acho que ela é um dos grandes pontos principais desse anime. Ela costuma sentir um certo êxtase, uma excitação, um estímulo muito grande com o risco das apostas. Então a jogatina para ela é algo muito especial. Ela não liga muito para ganhar ou perder. O importante para Yumeko é o risco, é a sensação, a adrenalina de estar prestes a perder tudo. E é justamente levados por essa sensação, levados por essa mente talvez um pouco doentia, que a gente é mergulhado no mundo político e financeiro de apostas loucas e que chamam até mesmo a atenção do conselho estudantil e da sua presidente, Kirari Momobami. A Kirari fica bastante intrigada com a Yumeko e é aí que a história começa a desenvolver à medida que vários alunos acabam desafiando a Yumeko e outros personagens. E é justamente dentro desse ambiente escolar e ao mesmo tempo de jogos que a gente vai aos poucos conhecendo vários jogadores bem astutos e habilidosos, inclusive nos deparando com o conselho estudantil e a sua presidente, que acabam sendo personagens bem misteriosos e intrigantes. Se você não está muito interessado pela pequena sinopse e resumo que eu fiz aqui, então você pode talvez me culpar, ou então você pode esperar um pouquinho mais que eu vou fazer a minha análise efetivamente. A minha opinião sobre Kakegurui é que ela é uma história bem interessante justamente porque ela traz um ponto de vista, ao meu ver, que se inicia pelo Ryota. O Ryota é, e eu acho que eu me identifico bastante com isso, ele não chega a ser um protagonista, mas a gente tem uma sensação de que nós estamos acompanhando a história um pouco pelo olhar dele. Ele não é muito habilidoso com os jogos, ele também não é muito rico, na verdade a gente nem sabe o que ele está fazendo direito ali naquela escola, então eu acho que eu me identifico, eu me sinto assim, ok, eu não sou muito bom nos jogos, mas mesmo que ele não sinta esse êxtase, essa excitação que a Yumeko sente pelo risco de perder tudo, aos poucos a gente vai se identificando um pouco e gostando de assistir essas partidas da mesma forma que ele acaba aos poucos gostando. É interessante a gente perceber que a Yumeko ela traz um papel meio que de implosão. Então, pouco a pouco ela vai desafiando a novata, que se mostra habilidosa e muito interessada pelo risco das apostas, ela vai desafiando todos os alunos, inclusive chegando até o conselho estudantil e vai criando um verdadeiro caos na escola. Então eu acho muito interessante, principalmente porque a gente percebe que várias das partidas não são necessariamente a habilidade dos jogadores, mas sim trapaças. Porque via de regra, a trapaça não é proibida, contanto que você não seja pego. Então isso é muito interessante porque a gente vê a Yumeko lidando com essas trapaças e não de uma maneira inocente, mas sim trapaceando muitas vezes de volta. Então o jogo é quem trapacear melhor ou quem descobrir a trapaça e conseguir burlá-la. Então eu acho isso muito interessante porque intriga, nos instiga a entender como a Yumeko ou outros habilidosos jogadores vão sair de algumas situações as quais mera sorte talvez não fosse suficiente. Kakegurui tem alguns pontos bem peculiares que talvez afastem ou então atraiam o público. Eu falo disso porque a animação e o design dos personagens não tem nada demais, a gente não vê cabelos muito espalhafatosos, nenhum design muito diferente para chamar a atenção. Mas os momentos, as cenas de êxtase, de prazer, principalmente pelas apostas, são bastante peculiares. A gente tem ali cenas que, principalmente se tratando da maioria de personagens femininas, são um pouco peculiares, para não dizer outra coisa. Mas a trama é intrigante, ao mesmo tempo que ela é muito bizarra, acredito que por conta dessa expressão exagerada e desse estímulo exacerbado pelo risco. Então, me assustava um pouco no começo, mas ao mesmo tempo me cativava. Eu tinha muito uma sensação enquanto eu assistia de que assim, a série ela me empurrava para longe e ao mesmo tempo ela me puxava de volta, porque eu não me interessava por jogos e muito menos o risco de perder tudo. Imagina quem quer correr o risco de perder tudo numa aposta. Eu não me identifico com isso, mas ao mesmo tempo eu ficava curioso e a adrenalina era como se eu sentisse indiretamente. Então é muito interessante, eu gostei bastante, porque é uma animação um pouco imprevisível. Talvez vocês pensem, a protagonista nunca vai perder, ela sempre vai ganhar, como muitos animes, inclusive de jogos.
mas é difícil compreender. A gente tem uma série de repetições que ao mesmo tempo que em algumas partidas você pensa, já se tornou muito previsível, e aí de repente você tem um choque de realidade porque acontece algo que você não espera, principalmente porque você vinha de uma sequência de episódios em que os resultados eram relativamente previsíveis e aí acontece algo totalmente inesperado e você fica sem chão e fala, e agora? O que a gente vai fazer? O que eles vão fazer? O que esses personagens vão fazer? Como eles vão sair dessa situação? Então é muito interessante nesse ponto. Eu acho que ao mesmo tempo que a série parece previsível em algumas partidas, a gente consegue meio que se adaptar e se acostumar, e quando a gente acha que já está seguro, ela vem e puxa o nosso tapete e a gente não sabe como lidar com aquele resultado. Ao meu ver, outro ponto que é muito interessante no anime é justamente a motivação, porque a maioria dos personagens são levados para as partidas por algum motivo, seja uma ambição, seja o prazer pelas apostas, e muitas vezes a gente vê a própria Yumeko sendo retratada como uma louca. E a gente concorda com isso. E essa loucura é intrigante, ela assusta, mas ela fascina. Eu acho que isso foi o que me prendeu. É um anime inteligente e complexo, muitas vezes complexo talvez demais. Não era... Algumas partidas, a maioria das partidas na verdade são adaptações ou criações de jogos inéditos e que talvez não precisassem ser tão elaborados assim para que o público pudesse entender. Eu confesso que em uma ou duas partidas eu precisei pausar, voltar, porque eu não estava entendendo nada. Na maioria, por mais que talvez eu não entendesse de início alguma coisa, eu tinha pego um plano geral, então eu continuava e aos poucos acaba sendo esclarecido à medida que as partidas, as jogadas iam acontecendo. Uma das sensações que eu me sentia tendo enquanto assistia Kakegurui era uma tentativa de desvendar o oponente, prever os movimentos dele, de conseguir pegar a trapaça e de conseguir projetar uma maneira de superar aquela trapaça, de impedir que a trapaça continuasse. Então a gente se pega raciocinando e dentro do dilema como se nós estivéssemos jogando do outro lado. E se você acha que só o dinheiro está em jogo, você está muito enganado. A gente começa com apostas, sim, mas logo no primeiro episódio nós começamos a ter uma série de situações muito perturbadoras, ao ponto de até mesmo vidas, carreiras, profissões e futuros serem apostados. Isso sem falar em membros e uma série de outras coisas que são muito bizarros. Mas a série é para 14 anos, então não precisa ficar muito preocupado com não ter nada muito gore. Mas eu falei e provavelmente vocês já perceberam se eu gostei ou não, mas resumindo, vale a pena? Ao meu ver, é um anime que serve para quem quer um anime para se distrair. Não espere um anime que vai te fascinar e que você vai se apaixonar e se tornar um fã. Mas cuidado em não subestimar, porque você pode acabar se apegando ao anime sim. Sem prometer muito, a história vai nos envolvendo e quando nós nos damos conta, estamos viciados nas partidas e sempre planejando e raciocinando e querendo mais e mais. Às vezes a gente até se preocupa um pouco em estar um pouco loucos e viciados, igual a Yumeko Jabami. Ao meu ver, é um anime que vale muito a pena. Eu comecei a assistir ele de noite, era cerca de 1 ou 2 episódios antes de dormir, e eu não consegui parar até esgotar todos os episódios. Então não foi um anime que eu precisei rushar, eu consegui assistir ele assim aos poucos, eu só precisava terminar as partidas para ter certeza do resultado, porque eu não conseguia ficar sem um resultado. Mas era um anime que conseguiu me cativar ali por algumas semanas e que me fez acompanhar com uma certa tranquilidade e interesse. Por ser um anime de núcleo predominantemente feminino, ele é relativamente comportado, a gente não tem nada muito exagerado numa sexualização feminina, mas não espere que você não vai ter seios enormes, caras e bocas e conotações que fazem assemelhar a questões sexuais da mulher. Então, infelizmente, a gente sabe como é a cultura japonesa nesse ponto, mas comparado a alguns outros, eu acho que ele é até relativamente comportado. Ele não possui muita violência física, mas tem uma questão psicológica perturbadora e eu acho isso interessante para quem está assistindo, porque para quem gosta de um terror psicológico, de uma tensão no ar, esse é o anime certo.
embora ele envolva muita jogatina, você pode até subestimar, mas lembre-se do que eu falei, não envolve apenas dinheiro. Kakegurui é um anime curto, ele conta com apenas 24 episódios em 2 temporadas, e ele é um anime que pode acabar te deixando bastante intrigado e empolgado, mas satisfeito ao mesmo tempo. Não é um anime que vai te deixar com aquele gosto de quero mais, só que como se estivesse faltando algo. Você vai querer mais, mas ao mesmo tempo você vai estar satisfeito. Você não vai sentir como se tivesse perdido seu tempo. Ao meu ver, ele vale a pena e é uma das novas experiências que eu tive com anime, porque é muito diferente do repertório de anime que eu costumo acompanhar, então me surpreendeu muito positivamente. Para quem já acompanha animes nesse sentido, talvez ache que não é tão bom, mas para mim foi fugir muito da minha caixa, da minha zona de conforto, e eu fiquei feliz com a resposta que eu tive. Como eu disse para vocês, eu não li o mangá, mas eu acredito que boa parte da tensão, da excitação e que a gente sente, da insegurança em não saber se a protagonista ou qualquer outro personagem pelo qual a gente esteja torcendo numa partida vai conseguir ganhar ou não, eu acredito que o anime consegue ser muito mais exitoso. Mesmo não conhecendo o mangá, eu ouso dizer que todo o contexto, a música, a movimentação, a iluminação da animação contribuem muito com isso. Inclusive o fato de que muitas vezes os personagens estão ali com uma expressão que a gente não consegue desvendar e a gente não sabe se eles estão só blefando, se eles estão encrencados ou se eles estão tranquilos porque estão com a jogada praticamente dentro do bolso. Então, para você que não assistiu e tá procurando um anime aí meio curto para passar um tempo e para poder te distrair, eu recomendo o Kakegurui. Você vai encontrar aí uma série de outras críticas que outros youtubers e sites devem ter feito. Essa é a minha opinião bem pessoal mesmo, mas eu fico bem contente em poder trazer isso com vocês, em dividir a minha experiência. E se vocês gostaram e querem que eu fale sobre outros animes, façam um outro Vale a Pena Ver. Comentem aí, vocês podem sugerir vídeos, sugerir outros animes e também podem sugerir algumas modificações nesse vídeo aqui. Esse é o primeiro desse tipo, então se vocês quiserem que eu traga mais informações técnicas ou que eu divida melhor o vídeo em alguns pontos como sinopse, as críticas, enfim, vocês podem comentar aí. Eu tentei fazer um vídeo um pouco mais fluido, mas essa basicamente é a minha crítica, é a minha recomendação dessa semana. Então assistam Kakegurui, peguem um tempinho livre que eu não posso dar certeza, mas eu acredito que vocês provavelmente não vão se arrepender. E se arrependerem, eu infelizmente não vou conseguir reembolsar vocês pelo tempo perdido. Mas tá na Netflix, então... Mas dá uma chance, quem sabe você não gosta. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até o final. E se vocês forem assistir esse anime, não esquece de depois voltar aqui no vídeo e me dizer o que vocês acharam. Se vocês ficaram felizes com a recomendação ou se vocês acham que jogaram tempo fora. Um grande abraço e até mais.